Na semana passada, nós tivemos uma reunião que foi considerada uma reunião muito importante. Foi uma reunião entre os três poderes. Então nós tínhamos o representante do Executivo, no caso Bolsonaro, alguns ministros e também alguns governadores, representantes do Legislativo, os presidentes da Câmara, no caso o Arthur Lira, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também representantes do Poder Judiciário, no caso Luiz Fux, ministro do STF. Essa foi uma reunião convocada pelo próprio Bolsonaro e houve uma estratégia que na verdade era uma arapuca para os outros poderes. Bolsonaro quis mostrar que ele estava aberto ao diálogo e principalmente ele queria jogar toda a responsabilidade nas costas do Congresso, porque Bolsonaro sabe jogar a culpa nos outros, que é uma beleza. Esse é o grande dom de Bolsonaro. Tanto é que quando começam a discutir, ele e a antiga esposa, a respeito da criação do Eduardo Bolsonaro, porque ele ficou do jeito que ele é hoje, Bolsonaro sempre joga a culpa na esposa. Não, a culpa é sua do moleque ser assim, um idiota. Então Bolsonaro ele gosta de terceirizar a culpa. No final dessa reunião saiu um comitê anticrise. Depois de mais de 300 mil mortes, saiu um comitê anticrise. Mas não é Bolsonaro que lidera o comitê, não é o chefe do executivo, é justamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Um negócio um pouco estranho, mas Bolsonaro agora simplesmente pode falar, olha, a culpa não é minha. Quem está fazendo a gestão da crise não sou eu mais. O STF esvaziou os meus poderes e agora nem participar disso eu posso mais porque eu não estou no comitê. Lira e Pacheco não são figuras inexperientes na política. Eles entenderam muito bem o que Bolsonaro estava tentando fazer. Tanto é que no mesmo dia, quando Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, foi até o Senado para ser sabatinado, só faltou ele sair chorando. Ele foi humilhado, escorraçado publicamente. Foi assim uma fritura que não ficou não ficaram nem os ossos do Ernesto Araújo. E no mesmo dia, o Rodrigo Pacheco sentou na mesa da presidência da Câmara dos Deputados e na condição de presidente da Câmara dos Deputados leu um discurso contra o Bolsonaro. É importante frisar que ele leu, ele não improvisou, ele leu, ou seja, ele pensou no discurso. E ele não foi exatamente contra o presidente Bolsonaro, ele simplesmente fez um discurso falando que medidas amargas podem ser tomadas caso o país não vá para o rumo certo. Todo mundo ficou sabendo desse discurso e ficou claro que o Arthur Lira ele estava falando sobre o impeachment do presidente da República. Porque quando o Centrão quis emplacar a doutora Ludmila Rajar para ser a nova ministra da Saúde, o Bolsonaro não quis, matou no peito e colocou o Marcelo Queiroga. O Centrão não gostou. E muitas pessoas começaram a falar, ele já errou 3 vezes, se ele errar uma 4ª vez a gente tira o presidente. Não tem mais como errar. E mesmo que o discurso do Lira não tenha tido a palavra impeachment, o jornal Estadão revelou que o Lira havia sim pensado em colocar impeachment no discurso. Então ficou muito óbvio que aquele foi um discurso para ameaçar Bolsonaro. O Centrão está pressionando o presidente, quer mais cargos e o Bolsonaro está segurando. Porque Bolsonaro sabe, e ele já foi do Centrão, era do partido do Maluf, ele sabe que se ele ceder mais um pouco para o Centrão, não tem como mais segurar. Vai ter que mudar todo o ministério e o governo Bolsonaro vai ficar todo a cargo do Centrão. Isso para ele não seria problema, porque Bolsonaro ele pensa sempre em 2022. Porém, o Bolsonaro ele quer ter a possibilidade de fazer as bolsonarices dele. E mais ainda, o Bolsonaro ter sido eleito presidente foi uma validação pessoal para ele, porque ele sempre foi considerado um idiota pelos seus pares. Em 27 anos, 28 anos de deputado, Bolsonaro aprovou 2 projetos apenas. Um projeto de IPI para computadores e o projeto da fosfetanolamina, pílula do câncer. Bolsonaro, percebe que desde aquela época ele adorava curas milagrosas. E se ele for tutelado pelo Centrão, ele volta a ser um idiota. Ele não quer isso, porque ele acredita de verdade nas coisas que ele fala. Por incrível que pareça, ele acredita. Algumas ele sabe que ele está falando só para fazer o oê, mas em muitas ele acredita. Então, se ele for tutelado, se o governo dele for um governo tutelado, um governo só da casca, mas o interior não é Bolsonaro, ele vai voltar a se sentir um idiota. Então ele tem que segurar um pouco essa situação envolvendo o Centrão. Mas o Centrão está pressionando, o pressiona. E o Lira ameaçou sim, e agora ficou muito mais claro, porque ele pensou no impeachment, não colocou, mas a ideia do discurso era um discurso justamente para falar e ameaçar o Bolsonaro com um processo de impeachment. E eu falei para vocês logo antes mesmo do início da votação para a presidência do Senado.
Não importa se é Lira, não importa se é Rossi, não importa se é Maia, não importa quem fosse. Se houvesse uma pressão, seria inevitável colocar o impeachment na jogada. E o Arthur Lira está botando aos pouquinhos o impeachment aí. Ele fica flertando, ele não fala do impeachment. Sabe por que ele não falou do impeachment? Porque se ele falasse, ele iria se comprometer. E a estratégia política do Arthur Lira não é igual ao do Rodrigo Maia, quando ele foi lá no Roda Viva e falou: não, eu não quero colocar porque eu não quero ficar marcado com isso. E aí o Bolsonaro percebeu e falou assim: se esse covarde não vai falar do impeachment, não vai colocar impeachment na jogada, eu posso fazer o que eu quiser. E foi isso que aconteceu. O Arthur Lira é diferente, ele é um pouco mais sádico. Então o que ele faz? Ele só joga palavras ao vento, ele nunca cita impeachment. E ele não fala abertamente que não vai colocar e também não fala que vai colocar. Então ele brinca com os sentimentos do Bolsonaro e isso torna muito mais perigoso. Lira é um político bem astuto, mais astuto inclusive do que o Rodrigo Maia, pelo menos nessa parte. Se você gostou, clique no botão de gostei sempre, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileooficial.